Boa tarde a todos os senhores e todas as senhoras. Nós estamos aqui reunidos para mais uma reunião da CPI da dengue. Nessa ocasião, fazendo os encaminhamentos finais para a aprovação do nosso relatório final. O relatório está bastante substanciado por documentos ao longo desse trabalho que nós iniciamos no dia 15 de abril para averiguar as condições da CPI da dengue. E nós juntamos alguns documentos, inclusive o último estudo do Lira, que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, e faremos a análise desse documento, mas já estamos juntando ao processo da CPI da dengue e queremos então na próxima sessão desta Casa de Leis, às 16 horas, fazermos a apresentação do conteúdo integral da CPI da dengue. Há um consenso de todos os vereadores, então o relatório é uma formalidade apenas de aprovação do mesmo na terça-feira que vem, antecedendo alguns minutos antes da sessão ordinária. Faremos uma reunião extraordinária para formalizar a aprovação do mesmo, mas o trabalho foi concluído e estaremos na terça-feira então apresentando à íntegra esse relatório, publicando em nosso site para que todos possam acompanhar. Nós queremos comunicar a todos que faremos então dessa forma, em comum acordo com todos os membros dessa CPI da dengue. Esse que vos fala, vereador Mário Velho, relator, vereador Dr. Manuel Sobrinho, vereador Belino Bravin e a vereadora Márcia Socrepa, que está aqui conosco. Antes de nós darmos a conclusão dos nossos trabalhos no dia de hoje, apenas feita essa comunicação, nós queremos passar a palavra para a vereadora Márcia Socrepa também. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de contribuir da forma em que o senhor pediu, presidente, todos os dados que a gente tivesse fossem entregues para a redação. Então, junto com a minha assessoria, realmente nós escolhemos todos os dados importantes que nós achamos relevantes para a CPI da dengue, passamos para a redação para que fosse inclusa no relatório, né, final, para apresentar as recomendações, que na realidade são recomendações que a gente passará às mãos do nosso presidente e do município. E as providências, lógico, que a gente espera que a comunidade ou que o executivo tome em relação a essa questão da dengue. Em Maringá, todos sabem que foi uma epidemia, né, de dengue, que nós temos que estar vigilantes. É um trabalho que, de acordo com a CPI, que nós podemos estudar, aprender e ver, visitar, ver os focos, né? É um trabalho de casa em casa, de comunidade, né? E também da população em campanhas de conscientização, porque a dengue mata a gente, né? Então a gente tem que cuidar, assim como a gente tem a propaganda do câncer de mama, né? Os cuidados que tem que ter, nós temos que também ter a questão em relação à dengue, ao lixo, né? Porque o maior problema da nossa cidade é que realmente há muito lixo e o nosso lixo, ele é mal conduzido, presidente, ele não está sendo bem disseminado, ele não está bem assim, sendo bem encaminhado, né? E a gente precisa então realmente chegar à conclusão, que já estamos finalizando, e passar a entrega para o nosso presidente e para depois o executivo para as recomendações finais. Obrigado, vereadora. Então, não havendo nada mais a tratar, declaramos encerrada essa reunião e nós colocamos aí a comunicação para todos que nos acompanham pela internet, os colegas da imprensa, servidores da casa. Então, na próxima terça-feira, a entrega formal do relatório final da CPI da dengue, que já está devidamente com todas as contribuições de todos os vereadores membros, devidamente acordado, será aprovado sem divergências e há um consenso de todos na elaboração do mesmo, juntamente com o nosso relator Mário Velho e demais vereadores membros da CPI, vereador Belino Bravin, doutor Manuel, vereadora Márcia, esse que vos fala, vereador Sônia Brito. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado à presença de todos e de todas. Não, era uma reunião extraordinária, não há quórum, então nós não podemos encaminhar, né? Então faremos de comum acordo, em contato. Houve 2 imprevistos, 2 vereadores, inclusive em intercorrência de saúde. Ainda não tem informação formal, né? Que ela será encaminhada formalmente para nós. Então nós, em comum acordo, deliberamos
Na verdade, nós transferimos para terça-feira porque, na verdade, há um consenso no relatório final, né? Então, o relatório está concluído, iremos juntar apenas a documentação que está pendente do Lira, é o último Lira, né, que foi feito e foi apresentado quinta-feira. Sim. Nós estamos aí, há um consenso de todos os membros da CPI que precisamos fazer um incremento na fiscalização permanente, na ação integrada permanente, a ação integrada de fiscalização do município precisa ser integrada e precisa ser permanente. Nós temos um problema que ele decorre do entendimento de que a dengue é um problema sazonal, e nós temos observado nas oitivas que fizemos com os especialistas que, na verdade, nós temos um problema contínuo em Maringá. Então, nós precisamos ampliar o quadro de servidores fiscalizando. Hoje nós temos apenas 40 servidores da fiscalização. Isso, da fiscalização, que é uma questão importantíssima, porque esse pessoal é que faz a notificação. A cargo deles está todo o trabalho de fiscalização de obras, de posturas municipais, das vias públicas, e além de todo o trabalho que eles fazem, está também a questão do combate e enfrentamento à dengue. Então, no final, fica aí uma dezena de servidores desse setor que é importantíssimo dentro desse grupo. Então, nós estamos recomendando, nós precisamos aumentar a fiscalização, ela tem que ser permanente. Essa é uma conclusão. Em relação à coleta do lixo também, nós entendemos, essa é a recomendação da CPI, que precisamos dar uma solução. Existe uma informação oficiosa e que foi colocada para nós de forma formal no depoimento do secretário municipal de Serviços Públicos, que há um processo de terceirização. Então, se a opção do governo é terceirizar, que seja acelerado esse processo. Se a opção é que ele fique a encargo do município, que haja alguma solução, do seu ponto de vista de aumento do efetivo e das equipes. Para nós, da CPI, está claro que é insuficiente, o atendimento hoje está precarizado. E a população não pode pagar em relação à coleta do lixo. Isso é uma conclusão. Programa de coleta seletiva que grande parte dos municípios aí de médio e grande porte do país já se preocupam, tem uma destinação mais adequada, mas em Maringá não existe nem um passo. Não existe, foi uma constatação da CPI também. Aponta isso, nós identificamos isso também, consideramos que não existe uma política pública no que tange ao resíduo sólido e recicláveis, porque nem todo o resíduo sólido ele sob o ponto de vista das cooperativas, principalmente, nós identificamos que precisa ser incrementado o número de caminhões. Nós constatamos ali nas oitivas, pelo próprio secretário municipal de Serviços Públicos, que relatou isso. Nós temos 2 veículos, quer dizer, isso praticamente inviabiliza, né, economicamente o trabalho. Então nós sabemos que precisamos, uma recomendação da CPI, que seja ampliado e que tenha o apoio e um programa permanente com as cooperativas de catadores de lixo, que na verdade nós entendemos que não é o lixo, né, e sim o resíduo sólido reciclável, o lixo reciclável, né, seria o termo mais correto, que a gente também aprendeu isso aqui, né, que na verdade não é lixo, né, é um resíduo reciclável. Esse resíduo reciclável, ele é economicamente aproveitável por uma quantidade e uma cidade do porte de Maringá. Porque na verdade, se nós considerarmos que temos poucos veículos coletando isso, torna-se inviável economicamente. Então, verificamos, ouvimos aqui o pessoal do Fórum Lixo e Cidadania, que também nos apresentou um documento, né? E nós constatamos isso não só no documento deles, mas pela própria declaração aqui do secretário
Municipal de Serviço Público, que afirmou que não tem essa dificuldade, né? Então nós entendemos que precisa ser feito isso com urgência em Maringá, uma cidade que ela tem sido colocado figurado como nos índices de boa qualidade de vida, e ela é uma progressista, uma cidade moderna, não pode deixar de lado a questão do lixo. Não só do ponto de vista da dengue, mas só do ponto de vista da sustentabilidade. Então nós entendemos isso daí. Está bem claro isso no nosso relatório, vários pontos. A recomendação é que seja ampliado o apoio às cooperativas de catadores de lixo reciclável em Maringá. Estrutura, né? Que seja ampliada a estrutura e que seja criada uma política pública voltada para essa finalidade, para ampliar a coleta seletiva, ela seja em todo o município, que hoje ficou claro no nosso relatório, nós deixamos bem claro isso, né? É claro isso no próprio depoimento do secretário, e também pelos dados que nós tivemos do pessoal do Fórum Lixo e Cidadania, e por aquilo que nos chega também dos cidadãos, e aquilo que nós podemos acompanhar também ao longo do nosso trabalho. Nós também identificamos que nós precisamos fazer um cadastro e um acompanhamento dos acumuladores de lixo. Esse é um problema sério. Tudo bem, nós identificamos que existe isso. Quando você tem um morador com 500 toneladas de lixo na sua residência, quer dizer, ele não acumulou isso da noite para o dia, né? Então, quer dizer, se há reiteradas ações, como nós verificamos em loco, ali no Jardim Aeroporto, que foram retirados quase 3 caminhões de lixo, e que nós verificamos que houve uma notificação em 2013 por 2 vezes e uma vez em 2014, para finalmente ocorrer o recolhimento do lixo, e nós identificamos ali que se trata de uma pessoa que tem um problema psicológico, porque ela é apegada ao lixo. Eu, particularmente, estive acompanhando no primeiro dia, ele não ofereceu resistência. No segundo dia, quando os servidores que participam da ação da fiscalização integrada da prefeitura foram retirar, ele falava que usava. Não, isso não, que eu uso, isso aqui eu vou usar. Ele começou a criar um certo tipo de embaraço. Nesse sentido, nós verificamos ali, não como especialistas, mas ficou claro que há um problema psicológico. E nós identificamos também que não há um acompanhamento, não existe um cadastro dos acumuladores de lixo, né? Que eles têm, não é aqui a ideia da CPI de rotular ninguém, né? Não é um culpado, isso é um problema complexo, né? E são vários fatores, e esse é um fator. Então não se trata de dizer que o problema da dengue em Maringá é o acumulador de lixo, não é isso, mas ele também oferece risco. Na residência do senhor ali na Avenida Gedner, essa residência fica nos fundos do Colégio João 3. Quer dizer, nós nem entramos no dia na residência, e no muro da frente já tínhamos uma lata com mais de 50 larvas. Então ficou claro que você, passando por ali, você corre um risco de contaminar. E a menos de 50 metros de uma escola que tem mais de 1.000 alunos matriculados. Então veja a complexidade. Uma residência pode trazer um transtorno muito grande. Então nós entendemos que esse é um problema que precisa ser enfrentado. O lixo também, no recolhimento das residências. Então o lixo, nós precisamos ter aí um trabalho, uma campanha, né? Tem a sugestão da vereadora Márcia Socreto, poderia falar um pouco mais sobre isso, porque também teve uma participação na rede pública de ensino, né? Começa em casa, né? Nós temos que começar a reciclagem dentro de casa. Então, conscientizar a população e investir mais na divulgação, né? Do lixo tem que ter já o latão do reciclado, o orgânico, e uma das coisas também que a gente... Sim. Nós temos que ter a coleta, né, reestruturamento da coleta, ou terceirizar o lixo, ter estrutura, ou equipe suficiente para poder realmente fazer o trabalho, a demanda de Maringá do lixo, né, para evitar a dengue. Agora, a responsabilidade é do município, é nosso enquanto legislador, mas também é de cada um de nós, né, da nossa casa. E muitas coisas também, né, presidente, que nós levantamos, tem leis nessa casa muito boas, né? E que foram sancionadas
que já poderiam estar em vigor aí há muito tempo, beneficiando a população. Então, é mais um item bastante importante que vai ser anexado ao relatório para investir, que o vereador ele trabalha, ele estuda, ele vai, ele visita, ele está na comunidade, ele representa a população. Embora, na hora em que ele faz a lei que o povo precisa, sanciona e engaveta. E isso também não pode mais acontecer, né? Alguma outra recomendação, um município importante? Nós identificamos que em Maringá existe uma política também que ela está produzindo um efeito positivo também. Por exemplo, essa política, não só sob o ponto de vista do meio ambiente, mas sob o ponto de vista da dengue, que está dando certo, que é o cercamento de fundos de vale. Então, em Maringá tem feito isso, nós queremos que seja então totalizado o cercamento de todos os fundos de vale. Nós temos aí quase 300 fundos de vale e nós temos cerca de 80. É claro que nem todos são públicos, mas nós estamos também pedindo ao Executivo, recomendando ao Executivo que faça o incremento dessa política que vem dando certo. Nós sabemos que existe aí, tem que ter um planejamento do ponto de vista financeiro, mas é uma recomendação nossa também. Nos preocupa também a questão dos trabalhadores que trabalham nesse combate e enfrentamento à dengue. Então, nós estamos recomendando também ao Executivo Municipal que cumpra o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional do piso básico, do piso nacional dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, de R$ 1.014. Por quê? É um trabalho que, inclusive, torna-se insalubre. Nós constatamos isso. Eu, em uma das visitas ali, manuseando os objetos, acabei até me cortando naquilo ali, e é um trabalho diário deles. Então nós estamos preocupados também com os trabalhadores, é um trabalho que é muito importante, salva vidas, e nós precisamos entender isso daí também. Nós entendemos também que, em relação à fiscalização integrada, nós precisamos entender que existe um aspecto jurídico aí, porque há um problema com alguns moradores que muitas vezes até ausentes dos seus imóveis, dificultam o ingresso desses profissionais que estão aí nas equipes de combate. Então, no trabalho preventivo, torna-se muito prejudicial e nós entendemos que isso deve ser uma coisa séria e não pode ser moroso. E muitas vezes está tendo algum tipo de morosidade por conta da burocracia. Então, nós estamos recomendando que haja uma parceria efetiva com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, e que a Procuradoria Jurídica do município se atenha um pouco mais nessa ação integrada de fiscalização. Não somente no tocante à prevenção, mas no tocante também já à intervenção. Né? A execução, porque na intervenção, constatado que existe uma situação de acumulador e que ele, de repente, não vem efetuar aí a limpeza do seu imóvel, que ele, então, tenha uma ação que aí não cabe aos profissionais ali, ao executivo, e precisa, talvez, ali de uma ação mais enérgica, e quem pode fazer isso é o Poder Judiciário, nesses casos extremados, né? Mas é uma situação também que causa impacto, e nós identificamos isso pelo relato e pelas oitivas e também pelo acompanhamento que fizemos em loco. Então é isso, eu gostaria de ficar à disposição de vocês também para demais questionamentos, mas comunicando aos nossos colegas internautas que na próxima sessão, dia 24 de junho, às 16 horas, estaremos aí entregando aos senhores e às senhoras a íntegra desse relatório, que já está sendo finalizado, encerrado, e vamos juntar apenas os dados do Lira, né, que é um documento que está chegando por parte do Executivo para essa presidência. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras.